Cidade sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas irmã, capital da alegria, braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu. Boa tarde a todos, bem-vindos a esta nova casa que nos honra com a sua parceria com o Núcleo do Norte da Associação José Afonso. Obrigado, amigos da Associação. No caso representado pelo Sr. Presidente Francisco Manda. Queríamos fazer um aviso. No dia 26 de setembro vai aqui estar o Cabildo de Água. Logo, para quem não sabe, é já nova, mas o homem do desvio do avião, o desvio de Santa Maria, o primeiro desvio do avião no mundo. Muito poucos nisto. E depois em dezembro estará o Impacto, que acompanhou o José Afonso desde pequenininho, 16 anos, com tomando nota. Circulará por aí, temos ali fora uma folhinha onde podem pôr mail, recebem coisas da Associação José Afonso, que é este mail, das coisas que nós vamos fazendo por aí. Queria agradecer ao Carlos Magalhães e ao Zé Baião, nos brindam com o auxiliar de filmar e promoção. E as duas meninas, não as vejo aqui, mas elas vão aparecer, depois dirão os poemas e as cantigas no fim disto. Passo a palavra ao Sr. Francisco Andrés. Boa tarde, sejam bem-vindos à Associação de Jornalistas e Jornalistas do Porto. Instituição criada no final do século XIX, tem uma longa história na defesa das liberdades. Foi fundada por republicanos que se abriram caminho à Primeira República. Somos herdeiros dessa gente, somos herdeiros de muitos outros que mantiveram, mesmo num período mais do fascismo português, essa matriz da igualdade, da fraternidade, do direito à felicidade. Tudo isto é com muita satisfação que recebemos hoje a historiadora Raquel Varela, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que também porfia o vivo legado da utopia realizada. Raquel Varela, nesta iniciativa conjunta da Associação de Jornalistas, da AJA e da Unicef, vai falar-nos do povo na Revolução Portuguesa, em 74 e 75, e se esses tempos foram mesmo de fogo. Permitam-me, antes de passar a palavra à nossa convidada, um agradecimento social aos jovens galegos aqui presentes. A nossa associação sempre teve uma relação profunda com o povo galego, com os intelectuais galegos. Alguns dos nossos associados são galegos e o escritor José Luís Mendes Ferrim foi camarada de direção durante anos. Nós conhecemos bem a palavra de Rosalia, do Lúcio Nogueira, do Manuel Maria, das Celárias ou do Antão Taramangos, entre muitos outros, camaradas e amigos, da Luz Armários e Minas. Nós, deste lado, sempre estivemos do lado dos que defendem a Galiza sempre. Obrigado por terem vindo e passo a palavra para a Estamos muito sensibilizados e gratos à doutora Raquel Varela, que nos brinda e honra com a sua presença. Não vou apresentar o seu extenso currículo sem equivalências. Consultem a internet ou a sua página de Facebook, está lá tudo. Entrevistas, investigações, coordenação de projetos, estudos, livros, artigos de opinião, ensaios, livros, editados, cá e no estrangeiro. A história e a investigação a que se dedica é uma ciência social. Muitos saberão que a história quase sempre foi escrita pelos vencedores. De há uns tempos esta parte, os mais frágeis também passaram a ter voz. Não só com o reescrever da história mais longínqua, mas também por aparecer gente inteira
como esta menina comovente. Desculpa-me a expressão da minha rua, mas é uma senhora que mete as mãos na merda, vai junto e fundo dos conflitos sociais, reúne-se e participa com pessoas. Recentemente acompanhou os trabalhadores da Carris, da TAP, veio há dias da Grécia, onde esteve, conviveu, participou, entre outros com os trabalhadores dos estalões da Igreja. Não se limita a ficar por trás de uma secretária, anda no terreno, conseguindo dizer-nos de uma forma entendível dos roubos continuados que nos andam a fazer. Vai mais longe, coloca o dedo na ferida e aponta caminhos. Espero que tirem o melhor proveito desta raridade. Caso o tempo seja escasso, que eu estou a perder, para tudo o que temos, agradecemos que tomem nota deste e-mail que está aqui em cima. Colocam as questões posteriormente através de enviar e obterão uma resposta global. Se houver oportunidade, porque temos de estar às 8 horas no outro lado, às 8 e um quarto do outro lado, haverá perguntas e respostas. Se até lá a senhora doutora se esticar o tempo, vamos lamentar e vamos funcionar desta forma. Tem um e-mail cá em cima, tem um e-mail ali, colocam as questões e depois passo a ela globalmente depois responderá. Obrigado, Nina, pelo por responder ao nosso pedido. Conhecidos, comovos, pelo menos até às 7 minutos. Muito obrigada a todos. Boa tarde. E obrigada ao Chico pelas palavras exageradas, mas muito queridas, a cumprimentar a Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto e a Associação José Afonso. Vocês sabem que em 1961, em janeiro, bom, Portugal tem uma coisa chamada os grandes grupos económicos, não é? Toda a gente fala dos grandes grupos económicos. Os grandes grupos económicos são essencialmente 5 famílias e a forma como se tornaram grandes grupos económicos, a algum momento tiveram que se tornar grandes grupos económicos, é uma forma típica daquilo que Marx chama no Capital a acumulação primitiva, ou seja, acumular capital implica exploração de força de trabalho, mas é preciso capital inicial para começar a explorar a força de trabalho. Esse capital inicial dá-se por pirataria, roubos, expropriação. Aqui no Norte conhecem bem a revolta da Maria da Fonte, que é tida como uma revolta reacionária, mas obviamente tinha uma dimensão de luta contra o Estado Nacional burguês, no sentido das pessoas ficarem asfixiadas em impostos e perderem, por exemplo, as suas terras. A grande parte destes grupos económicos em Portugal é obviamente, quer dizer, começa no Marquês de Pombal o processo, depois vem por aí afora durante o século XIX, com a expropriação dos bens nacionais e da Igreja, etc. Mas grupos económicos verdadeiramente monopólios, eles só aparecem na fase do capitalismo monopolista já no século XX e já a entrar por dentro do século. O que acontece é que, obviamente, esta burguesia, que não é uma burguesia concorrencial, hoje é fácil explicar isto, vocês dificilmente conseguem, ou seja, nós vivemos numa sociedade dominada por monopólios. As pessoas, quanto muito, têm que escolher entre a Pepsi-Cola e a Coca-Cola. E há milhares de pequenas empresas, mas normalmente são franchising, são subcontratadas. Calcula-se que hoje no mundo 70% de todas as pessoas que trabalham em pequenas e médias empresas não trabalham numa pequena e média empresa de origem familiar, de capitais próprios, onde dominam os meios de produção, os artesãos, etc., mas trabalham em subcontratadas que dependem diretamente da casa-mãe. Isso levou, por exemplo, a que hoje em dia os lucros estejam todos acumulados na casa-mãe, na empresa enxuta, a EDP, ou a PT, ou a banca, etc., mas depois todos os trabalhadores e os custos da segurança social estão nas subcontratadas. Ora, isso não foi sempre assim. Nós temos uma fase inicial do capitalismo no século XIX, como em todos os países onde se forma um modo histórico de produção, que é concorrencial. De facto, existe concorrência. E eu gostava de dizer isto: o capitalismo concorrencial é um extraordinário avanço face ao feudalismo e às formas de acumulação anteriores. Nós demos saltos científicos de progresso, etc., que só foram possíveis graças à concorrência, teve um papel essencial. Passa-se, é como todo o modo de produção, ele é histórico.
e há um momento em que ele deixa de ser progressivo e passa a ser regressivo. Não é unânime, mas quase todos os autores consideram que o capitalismo passa a ser destrutivo, passa a ser regressivo a partir da Primeira Guerra Mundial. Aliás, a maior prova disso é que o grande modo de acumulação são as guerras, e cada uma é mais trágica do que outra. O século XX fez 2 guerras de uma dimensão incomparável a qualquer período histórico anterior. E hoje, a maior indústria do mundo é a indústria de guerra, não é privada, ou melhor, é privada, mas é dependente do orçamento público, ou seja, da contribuição dos trabalhadores norte-americanos. Esse regime de monopólio anda a dar esta volta grande, e vou acabar na Revolução Portuguesa. Porquê? Porque a partir, efetivamente, quando estão conquistados os mercados coloniais, o regime de monopólio começa-se a fixar-se. Passa-se que em países muito dependentes e mais frágeis como Portugal, onde não havia tanta acumulação de capital, como aconteceu na Holanda, Inglaterra, em França, etc., cujo período de expansão é mais tardio, essa acumulação vai ser dada sob uma maior proteção e dependência do Estado. Por 2 razões. A primeira é que é preciso controlar o movimento operário, ou seja, se vocês transformam camponeses do Minho em trabalhadores assalariados na cidade, que metade do ano estão desempregados, das duas uma. Ou nós temos uma sociedade onde as pessoas têm direitos laborais protegidos, como tivemos a seguir à Revolução, e aí as pessoas dizem assim, eu vou simplificar, nós vivemos numa sociedade onde somos explorados, trabalhamos 8 horas por dia, 4 é para nós próprios, outras 4 alguém fica com isso, mas temos direitos sociais, temos 13º mês, temos férias, tudo bem. Bom, o que é que Marx, que foi dogmatizado por uma versão muito mecanicista para a União Soviética, etc. O que é que Marx, porque é obviamente o maior pensador da história contemporânea, demos mais saltos, ele vem dizer o seguinte: o capitalismo tende a criar um exército industrial de reservas gigantesco, que é a única forma de pressionar salários para baixo. A única forma de garantir pressão dos salários não é pelo aumento da população, como dizia Malthus, é pela criação de um exército industrial de reserva. Isso significa um exército permanente de desempregados e gente pobre, miserável. E isso significa revoluções ou ameaças de revoluções permanentemente. Marx acertou em absoluto neste seu diagnóstico. O século XX foi o século do maior número de revoluções da história da humanidade. Elas são revoluções, não foram sempre revoluções proletárias e sociais, muitas vezes foram revoluções democráticas, camponesas. Aí o prognóstico marxista não cedeu, mas ela, ou seja, a tendência histórica é para as classes dominantes não conseguirem governar em regime democrático, optarem por ditaduras, que ele chamava bonapartistas, semi-bonapartistas, para controlar o movimento operário e para controlar a miséria e os baixos salários. Em Portugal, o que é que acontece? Eu dei esta volta toda porque em Portugal o último grito da Revolução Burguesa é a República, expropria a Igreja, expropria os últimos privilégios feudais, porque para haver um mercado burguês capitalista, no sentido histórico do termo, é preciso eliminar os privilégios entre nomeadamente, impostos alfandegários, títulos de terra que não permitem rentabilizar a terra, etc, etc. A República vai fazer esse grito contra o resto que falta do, chamemos-lhe assim, feudalismo, de forma um bocadinho imprecisa, mas vai fazer apoiado no movimento operário e naquilo que são os setores artesãos ou típicos pequeno-burgueses, em que havia muitos ofícios, muitos tipógrafos, muita gente que ainda detinha os seus meios de produção, não tinha sido totalmente expropriado os seus meios de produção, tinha algum controle sobre os seus meios de produção. Mas assim que o movimento republicano, burguês, apoia-se no movimento operário, que são a tropa que toma de forma violenta, todas as revoluções burguesas são violentas, toma de forma violenta a rotunda, maioritariamente um setor operário, a República começa a decapitar o movimento operário. O que é que se verifica no século XX? Verifica-se que os países que chegam tarde à industrialização, mais atrasados, ao contrário da França e da Inglaterra, as típicas
paradigmas das revoluções burguesas, onde o que é que aconteceu? Isto é importantíssimo para perceber o Estado Novo e a dimensão da Revolução Portuguesa. O que acontece é o seguinte: quando a França faz a sua Revolução Burguesa, ainda não havia movimento operário. Quando a Inglaterra faz a sua Revolução Burguesa, Cromwell, etc., não havia movimento operário. E, portanto, o movimento operário não é uma ameaça. Há um povo camponês que apoia contra os privilégios feudais, mas não há uma ameaça da Revolução Burguesa contra os privilégios feudais se transformar numa revolução social contra todo o tipo de privilégios. Isso não existe, porque isso só existe a partir de 1848 na Europa do Norte, quando já há movimento operário, nas revoluções da Primavera dos Povos, como lhe chama Hobsbawm. Em Portugal isso só existe na República. E rapidamente na República, o setor da burguesia que impulsionou a República percebe que os operários que ajudaram-na contra os privilégios feudais estão na rua a exigir 8 horas, seguros sociais obrigatórios, proteção contra o desemprego, congelamento do aumento dos preços, etc, ainda por cima numa abertura de situação de Primeira Guerra, e rapidamente o movimento operário percebe. Há um livro magnífico, de certeza o Rui conhece, Memórias de um Operário, escrito por um sapateiro, onde ele explica exatamente a forma como ele é um sapateiro analfabeto, que vai levar algum tempo até aprender a escrever e a ler, conta como essa república em que eles tinham colocado todas as esperanças, portanto uma classe a colocar a esperança noutra classe, lhes todas as expectativas. Todas as expectativas, mas torna o regime da acumulação capitalista não consegue, vocês não conseguem ter um processo normal de acumulação de capital, não é? Imaginem que eu sou um capitalista que coloca investimentos para criar mais capital, é isso que faz um capitalista, bom ou mau. Nós não estamos aqui não estamos a fazer uma análise moral do sistema económico em que vivemos. Eu tenho uma opinião moral sobre ele, que aliás é a pior de todas, mas independentemente disso, um capitalista bom ou mau é um homem que quer acumular capital e precisa de acumular capital, senão ele deixa de ser capitalista. Portanto, não há... Isto é um funcionamento económico e objetivo da sociedade. E durante 16 anos, o movimento operário tornou impossível a vida à burguesia portuguesa. À burguesia que queria, aparece nos livros de história, modernizar o país. Aparece com razão, porque a Revolução Burguesa em si é uma forma de modernização, como eu disse, não é? Há um impulso modernizador do capitalismo. A humanidade nunca deu saltos tão grandes na vida como, quer dizer, a máquina a vapor fez mais do que 2000 anos antes de outra coisa qualquer, sob todos os pontos de vista. E o que acontece em 1926-27 é que há um setor importante da burguesia que compreende que não vai conseguir acumular capital sem ser com uma ditadura. E, portanto, há uma realiança da relação de forças, há vamos para as colónias, porque tinha havido toda a divisão de África entre as grandes potências no final do século XIX, nós temos que ir acumular para as colónias e, portanto, democracia se possível, ditadura se necessário. E há uma aliança, ela era uma aliança muito heterogénea, porque ela é uma aliança de classe, mas de uma classe heterogénea. A burguesia não pensa toda da mesma maneira, nem o movimento operário pensam todos da mesma maneira. Eu tinha um tio, brigadeiro-general na guerra colonial, apoiante do regime de ditadura, que era completamente ateu, era um militante que proibiu, tio, avô, que ele é pai da minha mãe, mas é o tio de facto, porque ela foi educada pelo tio, proibiu-a de ser batizada. E isto é normal. Portanto, a aliança em torno da ditadura inclui setores laicos, inclui setores republicanos, inclui, durante a Guerra Civil Espanhola, a extrema-direita mais fascista do Relão Preto que o Salazar depois põe a andar, como Hitler, aliás, põe a andar na noite das facas longas, aquele setor mais mobilizado das milícias, é uma ampla aliança. Essa ampla aliança vai fazer o quê? Durante 48 anos vai disciplinar a força de trabalho, que é trazer os camponeses do campo para a cidade, na cidade eles transformam-se em operários de baixos salários, os pais ainda ficam no campo onde produzem alimentos a baixo preço. Por isso é que nós temos, aliás, uma das grandes conquistas da Revolução foi o direito à segurança social dos setores rurais, porque se dizia, e com razão, que eles tinham alimentado as cidades industriais a baixo preço
mas não tinham ganho o suficiente para descontar para a Segurança Social, porque obviamente o preço dos bens agrícolas era um preço congelado para garantir uma industrialização mais baixa, e esse setor do movimento operário corre para as cidades no processo típico de urbanização, e Portugal verdadeiramente torna-se um país capitalista no pleno sentido da palavra, ou seja, a sua força de trabalho proletarizada não ao máximo, para mim ela hoje no máximo está proletarizada, porque hoje os médicos, os advogados, o advogado que tinha o seu consultório, o médico o seu escritório, o advogado que tinha, o médico tinha o seu consultório, etc. Toda essa gente está a ser expropriada por impostos, por monopólios, etc. E toda a gente se está a transformar em proletário. Nós consideramos, no meu instituto, que 80 a 90% da população portuguesa que trabalha não é dona dos seus meios de produção, não é dono do consultório, não é dono do escritório, não é dono da máquina. Os médicos são transformados em empregados de multinacionais, em clínicas, franchising, etc, etc. Portanto, o processo de proletarização máximo da sociedade portuguesa deu-se hoje. Mas o grande salto agrário-urbano dá-se nos anos 60. Ele dá-se também com outra coisa que hoje acontece, que é a expulsão, a deportação, o exílio forçado por ausência de condições de vida, que é a imigração. A imigração é isso. A imigração, as pessoas não foram contentes para a França, como agora há os imigrantes. As pessoas mitificam sempre o seu passado e a sua vida, não é? As pessoas foram viver em bairros de lata, com ratos forçados a atravessar com passadores à meia-noite, histórias, cada uma mais horrível que a outra, e num período de reconstrução do pós-guerra, porque a União Europeia é isso. A União Europeia é concorrência salarial, ela é o desde da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, o regime precisa explorar as colónias. Mas o que é que acontece nas colónias? Não há gente suficiente, há pouca gente. A densidade populacional das colónias é baixa. E a segunda coisa é que eles são camponeses, ainda mais camponeses que estes. A minha mãe, quando estava com o pai na guerra colonial, ele esteve na Beira, era o responsável, era o comandante da Beira durante a guerra colonial, e ela conta histórias engraçadíssimas. Conta logo de um criado que avisou logo: eu só trabalho 6 meses. Os outros 6 meses ele trabalhava na agricultura dele. Tenho outra história que eu vos vou contar que não tem nada a ver com isto, mas eu tenho que contar que é deliciosa. Houve um que foi a vizinha, ela tinha uma vizinha daquelas todas modernas e tal, como nas colónias não havia tanta, como nas colónias havia colonos cuja maioria apoiava o regime, e aqui havia uma ativa e minoritária oposição ao regime, liderada pelo Partido Comunista, e uma grande, digamos, um grande e disperso abstencionismo não apoiante. Os informadores não eram conhecidos. Nas colónias, um agente da PIDE entrava num hotel e fazia uma vénia. Nas colónias, a esmagadora maioria dos colonos apoiavam aquele regime, porque nos anos 50 disseram-nos assim: queres ir trabalhar como um robô numa fábrica da Renault ou queres ir ser um pequeno patrão nas colónias? Portanto, isto é, a história tem o seu peso, e significa que a PIDE, aliás, há trabalhos fabulosos da Dalila Cabrita Mateus, que morreu ano passado, infelizmente, e cujo arquivo me levou a mim, eu espero agora conseguir dinheiro para investigarmos o arquivo dela do trabalho forçado, sobre justamente o apoio massivo que a PIDE tinha nas colónias. A PIDE nas colónias era uma polícia que servia como serviço de informações do Exército, e era uma polícia que matava indiscriminadamente, não era uma polícia que torturava e prendia os membros do Partido Comunista, era uma coisa generalizada. Portanto, era uma polícia muito mais violenta, porque a resistência, obviamente, dos movimentos de libertação. A história que eu vos queria contar, que não perco, porque eu acho a história de morrer a rir, é que essa mulher, que era uma mulher toda aberta e tal, como as mulheres que viviam nas colónias, porque havia mesmo menos repressão, até menos repressão sexual, etc., havia menos peso da igreja, e portanto era uma mulher muito conversadora, e a minha mãe lembra-se de uma das histórias dela, que há um empregado que vem ter com ela e diz: senhora, eu já tenho dinheiro suficiente, agora vou-me embora. Porque não havia aquela noção do trabalho permanente, do trabalho assalariado, do trabalho fabril, a disciplina do trabalho capitalista. X horas por dia, fabril no sentido amplo, pode ser nos serviços, pode ser no hospital. É uma coisa, é uma novidade no tempo histórico da humanidade. Não é? A maioria da humanidade andava de acordo com o apanhado de vagas, com os ritmos da agricultura, com os ritmos do sol. A disciplina do trabalho fabril é uma coisa extremamente difícil de conseguir. Há estudos muito interessantes sobre isso, que é como disciplinar a população para o trabalho regular, etc, etc. E ele disse: senhora, eu já tenho dinheiro suficiente,
agora vou-me embora, vou comprar uma mulher. Já tenho dinheiro para ter uma mulher. Foi assim, já tenho dinheiro para ter uma mulher. E ela respondeu, olha, mas tu és tão feio e tão pequenino que devias antes comprar uma bicicleta. Porque uma bicicleta em África era uma coisa muito valiosa na altura. E ela dizia que ele era feio e pequenino e a mulher o ia deixar mais cedo ou mais tarde. E parece que veio a acontecer. Portanto, tinha compensado ter comprado a bicicleta. Bom, e o que é que acontece? Volto agora à questão do trabalho forçado. O que é que acontece com ele? O que é que vocês fazem num camponês que está lá na sua casota? Como é que vocês o colocam a trabalhar numa plantação de algodão, de sisal, ou o mandam para as minas da África do Sul? Vão conversar com ele pacientemente. Vocês querem lhe pagar um salário miserável. Não há como, porque a taxa de produtividade, aquilo é uma mão de obra não formada, não há como ter rentabilidade do capital pagando um salário decente. Só há uma maneira. O trabalho forçado não é o primeiro trabalho que o capitalista escolhe. O trabalho assalariado livre é o trabalho mais produtivo. Obviamente o trabalho forçado e o trabalho escravo é um trabalho muito pouco produtivo, até porque as pessoas estão a trabalhar forçadamente e quanto menos trabalhar, melhor. O único objetivo de um escravo era, na sua esperança média de vida de 10 anos, trabalhar o menos possível. Há um filme extraordinário, estou aqui cheio de homens de cultura, que é o Queimada, que conta lindamente esta história do trabalho assalariado versus trabalho escravo. E, portanto, nós temos uma situação de trabalho forçado generalizada. O regime da ditadura aqui, de ditadura brutal lá, decide, a única maneira de pôr esta gente a trabalhar é com trabalho forçado. E criam-se uma série de leis que vão durar até 1974. Portugal é o país que mais usa trabalho forçado e que durante mais tempo usa trabalho forçado. Temos essa vergonha na nossa história e temos que o dizer as vezes que forem necessárias. Até 1974. E não é verdade que a cosmética que se faz na Constituição a seguir à guerra, nos anos 60, não é verdade que tenha alterado factualmente isso. Não altera. Portugal mantém-se com contingentes gigantescos de trabalho forçado, que faz um processo de acumulação primitiva combinado. Por exemplo, os mineiros da África, os mineiros que iam obrigados para a África do Sul trabalhar, eram ótimos para gerir o regime do apartheid, porque era uma concorrência salarial que ainda baixavam mais os negros já sob o regime do apartheid, que aliás nasce quando há a possibilidade de uma greve de mineiros se juntar a trabalhadores negros e brancos no primeiro quartel do século XX, 20, 30, há um livro famoso sobre isso, chama-se Economia Política do Apartheid. Portanto, estes mineiros moçambicanos entregavam, o seu salário era entregue ao Estado, 60% em ouro, e a eles era-lhes dado o escudo local. Este dinheiro vinha direitinho para Lisboa para construir os famosos grupos económicos. Portanto, os nossos grupos económicos têm na sua mão, na sua acumulação extraordinária de capital, chegaram aos 5 grandes grupos económicos, vêm desde as roças de São Tomé, a família Maia, por exemplo, Lima Maia, a tudo o que tem a ver com as plantações de sisal, de algodão, de mineiro, etc. E depois há a industrialização aqui, tudo protegido pelo condicionamento industrial, ou seja, é um monopólio criado pelo Estado. Nem sequer é um monopólio em que eles andam à pancada para decidir quem é que vai ficar. Há uma conversa muito gira do Marcelo Caetano, que está transcrita num lugar que eu agora não me lembro, que a certa altura o Melo, há 2 dos grupos económicos que lhes dizem, já no final da ditadura, eu quero ficar com a Lisnave, vocês com Sinos, ou eu quero ficar com Sinos e com a Lisnave. E o Salazar diz, não, tem que ser um para cada um. Porque a função do Salazar era dividir o bolo por aqueles 5. A função do Salazar foi isso que fez. E disciplinar com polícia política o movimento operário para aguentar os baixos salários. O que é que aconteceu? Um regime com esta rigidez é um regime sem elasticidade. Sem elasticidade alguma. E quando a insuportável situação das colónias, que rebenta em janeiro de 1961, com uma greve, obviamente nós estamos no quadro das revoluções anticoloniais, do pós-Segunda Guerra Mundial, que obviamente dependem da entrada em massa dos negros como tropa, passa-se a vida a falar dos americanos do dia D e ninguém fala dos milhares de magrebinos que desembarcaram para libertar a França, por exemplo, que é um dos desembarques fundamentais para derrotar o nazifascismo.
Obviamente vem daí toda a construção política que leva a uma formação teórica de quadros, etc. O mais belo deles, menos estudado, não estudado o suficiente para a categoria de elevação moral, de ciência, qualidade teórica, tudo é Amílcar Cabral. Devo dizer, sem qualquer... É um homem que foge do pan-africanismo, do nacionalismo, é um homem internacionalista, é um homem que quando constrói, quando ocupa terras ao exército português, ao exército ocupante, a primeira coisa que faz são escolas no meio de nada, são livros que vocês podem consultar, que eu tenho no livro da História da Revolução Portuguesa, são livros do Centro de Documentação Amílcar Cabral em Lisboa, onde se ensina em plena guerra colonial que os portugueses são os nossos amigos, o nosso problema é com o exército e com o governo de Salazar, não é com os brancos. Ao contrário, por exemplo, de Angola, onde predominavam movimentos nacionalistas. Aliás, o primeiro branco a ser aceito é o Pepe Tela, que era um branco especial. Portanto, o Amílcar Cabral é uma figura, não por acaso é assassinado, é uma figura muito especial, é um internacionalista, é um marxista, é um homem de uma cultura e de uma humanidade extraordinária, mas o movimento não nasce na Guiné. Ele nasce em janeiro de 1961, quando os trabalhadores forçados da Cotonanga entram em greve por tempo indeterminado e são regados com napalm pelo exército português. E o MPLA reage a isso na prisão um mês depois e normalmente considera-se que esse é o nascimento da guerra colonial. Eu considero no livro da História do Povo que é a greve dos trabalhadores da Cotonanga e não a reação política, porque eu acho que a história começa na história social e tem obviamente representações políticas que influenciam a história social, mas eu acho que nós devemos sempre ir buscar o que é que acontece ao nível das classes sociais, tendo uma interpretação complexa das classes sociais. As classes sociais não são todas iguais, são heterogéneas, etc. E isso coloca o nascimento da Revolução Portuguesa, de facto, na Revolução do 25 de Abril, coloca noutras revoluções, que são as revoluções anticoloniais, que nascem da exaustão absoluta, da miséria, do trabalho forçado, da ditadura nas colónias. E vai levar a um processo, é uma guerra que se prolonga por 13 anos, e que, no quadro da crise económica de 70-73, os Estados Unidos acabam com o padrão ouro, acabam com Bretton Woods, criam uma inflação galopante, e o Ministro das Finanças, o Smith, pois é substituído de 72 ou 73, eu não me recordo, vai ter com Salazar e diz: nós não temos dinheiro para continuar a guerra. Obviamente o dólar foi desvalorizado. Nesse quadro dá-se toda a luta corporativa, mas a luta corporativa do movimento de capitães rapidamente transforma-se naquilo que é uma luta política contra o regime de ditadura que vai fazer o 25 de Abril. Portanto, o MFA, o 25 de Abril, começa nos trabalhadores da Cotonanga nas colónias. Nós devemos isso, nós devemos a nossa liberdade aos trabalhadores negros forçados do regime das colónias. Eu tenho a certeza que esta é a cronologia histórica, mas portanto, 25 de Abril não cai do céu, o MFA não cai do céu, o MFA, como vocês sabem, nasce justamente no movimento de capitães, e o movimento de capitães justamente são os homens do terreno, e é na Guiné onde ele é mais forte, porque é na Guiné onde ele estava mais derrotado. Não vou entrar em desenvolver porquê, porque são questões também de ordem militar e geográfica, e que também têm a ver, na minha opinião, com a própria liderança do PAIGC. Mas nós devemos uma coisa ao MFA, não se pode exagerar. Eu fico um bocadinho chateada de todas as comemorações do 25 de Abril, porque aparece uma ala do MFA, que é a ala dirigida, que é a ala que também fez o 25 de Novembro, portanto iniciou a Contra-Revolução, como representante de toda a liberdade em Portugal. Portanto, a liberdade em Portugal deve-se ao MFA, deve-se também aos homens que fizeram o 25 de Novembro, porque os homens que fizeram o 25 de Novembro fizeram o 25 de Abril ajudando à liberdade em Portugal. E eu não apoio politicamente o 25 de Novembro, mas quer dizer, os homens que fizeram o 25 de Novembro, a maioria deles, eram homens a favor da democracia e da liberdade. Estavam era contra um salto na revolução social e no apoio ao movimento de trabalhadores. Mas eles fizeram o 25. Portanto, não é só o MFA, não é só uma ala direita do MFA. Verdadeiramente, o 25 de Abril, a liberdade, a nossa revolução, deve-se aos movimentos de libertação, aos camponeses das colónias que os apoiaram,
ao MFA, que fez essa transposição extraordinária da Revolução Anticolonial para a Revolução da Metrópole, e a todo o MFA, nessa altura, o MFA estava unificado, e esteve unificado mais ou menos até março, enfim, com algumas divisões, mas até março, e deve-se à população. Porque o MFA fez 10 comunicados no dia 25 de Abril a dizer que a população ia ser presa e reprimida se saísse de casa. E como vocês sabem, ninguém saiu. Portanto, o povo MFA, foi depois do MFA dizer ao povo 10 vezes vão para casa, e do povo ter dito, não vamos, estamos a gostar disto, achamos graça, estamos-nos a divertir, e ainda por cima isto é uma revolução sem mortes, porque os 13 anos de guerra colonial fizeram mortes por todo o lado, e o nosso exército está exaurido, não vai reprimir ninguém na metrópole. Portanto, os nossos 19 meses foram uma festa. Ela não é uma revolução sem mortes, porque ela tem 13 anos de mortes para trás. Isso é uma mitologia que desrespeita o que se passa para trás, mas ela é uma festa aqui. Não é? Graças ao sofrimento dos outros, o exército ficou incapaz de reprimir. E, portanto, a nossa revolução virou uma festa. E virou uma festa que se juntou. Sabem aquele filme A Tempestade Perfeita? Aqui foi uma espécie do dia de sol perfeito. Apesar de que o dia 25 de Abril era uma quinta-feira chuvosa. Foi o sol perfeito. O exército estava incapaz de reprimir porque tinha 13 anos de mortes atrás, disse não pegamos mais em armas para reprimir o povo. O povo feliz da vida vai, destrói todos os símbolos de ditadura e de fascismo. Aliás, é uma coisa completamente psicadélica e lunática andar a dizer 1 ou 2 meses depois o nosso inimigo principal é o fascismo. O fascismo tinha sido derrotado em Portugal clamorosamente, não soube pedra sobre pedra, 5 ou 6 dias depois. Tinha-se tido tudo, o sede da polícia política, da ANP, vocês aqui no Porto conhecem bem o que é que aconteceu. Aconteceu exatamente aqui em Lisboa, mas a população gosta de viver em democracia, é um bom sintoma, a esmagadora maioria, portanto, foram, como em todas as revoluções do século XX, para a sede da polícia política, todas. Vocês viram agora o Egito ou a Tunísia, a população normalmente dirige aos agentes que exercem diretamente repressão sobre a sua liberdade. Talvez seja das poucas coisas que fazem parte da natureza humana, que é um bom sintoma. A estratégia política e o pensamento complexo e ver mais do que o dia da manhã não fazem parte da natureza humana, é preciso lideranças políticas, estratégia e pensamento teórico. Mas gostar de viver em liberdade, normalmente as pessoas gostam. Faz parte ainda de nós como animais não serem jaulados. E, portanto, a maioria das revoluções do século XX, é muito curioso porque quem estuda revoluções do século XX, até 2000 na Argentina dizia só pode haver revoluções contra a ditadura. E nós, a partir de 2000, 2001, com a degradação das condições económicas dos países democráticos, começámos a ver uma coisa contrária. Também há revoluções sociais contra regimes democráticos. Mas é verdade que até aí, a maioria das revoluções eram contra a ditadura. Juntou-se isso, no nosso dia de sol, juntou-se uma população ávida de liberdade, juntou-se um vazio de poder que permitiu a constituição do duplo poder. Muitos de vocês estão aqui e eu vou-vos dar a palavra, senão vocês não podem contar as vossas experiências, mas eu tenho quase a certeza que vos aconteceu o que aconteceu nos levantamentos que eu fiz no livro, que é as pessoas disseram, bem, caiu o regime, vamos todos celebrar que caiu o regime. E agora, não há sindicatos, quase não há partidos políticos. O Partido Comunista tinha 2.000 membros organizados e a extrema-esquerda toda junta também. Onde é que nós vamos? Não é os organizados. Muitos de vocês foram falar com o vosso partido. Por onde é que foi a maioria da população do norte a sul do país? E hoje sabe-se, nós fizemos esse levantamento neste livro, que foi generalizado. A maioria das pessoas fez o seguinte: foi para o seu local de trabalho. Não sabiam ler. Tinha partido, não tinha sindicato. Não acreditava no Estado. O Estado tinha colapsado pelo seu braço armado. Colapsado não, tinha estado em crise. E então vão para o seu local de trabalho. E chegam ao seu local de trabalho. Isto é extraordinário. Chegam ao seu local de trabalho e começam todos a conversar uns com os outros. O que é que fazemos? Apoiamos o NFA e o fim da guerra colonial. Vamos já fazer um panfleto. 25, 26 de abril, 27. Há um decreto especial do Governo a libertar as pessoas de repressão de terem faltado ao trabalho no dia 25 de Abril e a garantir o pagamento. Ninguém foi trabalhar no dia 25 de Abril. Não é, isso foi generalizado, não é 1 ou 2 comissões de trabalhadores. É no conservatório, é no teatro, é nos hospitais, é nas escolas, é nas fábricas, é em todo o lado. Não vale, a LISNAV é muito importante, eu estudo a LISNAV há 10 anos,
mas foi em todo o lado. Foi nas mercearias. O Cruz Oliveira, o primeiro construtor do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, a primeira responsabilidade dele no MFA, antes do Serviço Nacional de Saúde, era as pequenas mercearias onde os trabalhadores queriam controlar o patrão. Mas as mercearias, eu andava lá nas mercearias em Lisboa. Bem, e o que é que acontece? As pessoas começam todas e fazem um panfleto. O panfleto é um panfleto democrático. Nós queremos democracia, eleições, já, constituinte, fim da guerra colonial, apoiamos o MFA. Só que o que é que acontece? O que é que eles são? São trabalhadores. E a segunda conversa deles qual é? Bem, mas nós também queremos 8 horas de trabalho. Também queremos trabalho. Queremos direito ao trabalho. É o direito mais importante que nasce da Revolução Portuguesa. Ele não nasce, ele fica na Constituição, mas ele nasce da Revolução. Nós não podemos confundir aquilo que são a institucionalização das lutas daquilo que é conquistado nas lutas. Nasce porquê? Porque o direito ao trabalho impede o desemprego e o desemprego impede a concorrência salarial. E como é que se garante o direito ao trabalho? Proibição dos despedimentos e altas indenizações. A empresa tem que custar muito à empresa para despedir um trabalhador. Só assim é que se garante a proteção do direito ao trabalho. Essa é, do meu ponto de vista, a maior conquista histórica do 25 de Abril, desse período, junto com o Estado Social, porque o Estado Social permitiu a alocação de recursos a construir tudo o que vocês sabem. Eu não vou desenvolver porque isso tem sido publicamente, mas é fundamental. E, portanto, na mesma semana, o que é que os trabalhadores tinham feito? Começavam a fazer uma organização alternativa ao Estado. Um duplo poder, um outro poder. Um poder diferente do poder estatal. E esse poder eram as comissões de trabalhadores. Eles depois começaram a chamar-se a si próprias comissões de trabalhadores. Algumas vinham de comitês de empresa, outros até eram falsificados. Na Lisnave até havia um comitê de empresa onde eles eram um surdo-mudo, que era um comitê de empresa obrigatório, na Lisnave da Rocha Condóbitos, por causa das greves de 69. Então, de repente, tinham construído uma organização paralela ao Estado. Depois das comissões de trabalhadores vieram as comissões de moradores. As mulheres tiveram um papel fundamental. Aqui no Porto há imensos exemplos. Há uma historiadora fabulosa, que agora me fugiu o nome e eu estou morta de vergonha, que está aqui na sala. É Maria Rodrigues. Tem um livro sobre isso. E, portanto, nós temos depois as comissões de moradores e depois temos, finalmente, as comissões de soldados, que é quando o MFA entra em crise e se dissemina a duplicidade de poderes nos quartéis, que só vai acontecer depois da queda do 5º Governo, com a criação dos SUV, e não é só os SUV. Eu tenho uma aluna que fez agora uma pesquisa este ano comigo sobre isso, há imensas. O que se passa é que, como são organizações clandestinas, nós não temos tanta documentação, muitas delas não conhecemos, mas temos a famosa frase do Pinheiro de Azevedo, que aliás até está no YouTube, é engraçadíssima, que lhe perguntam como é que está tudo, e ele tem aquele ar de nasceirão, simpático, como é que está tudo? Está tudo na mesma. Primeiro fazem-se plenários e depois cumprem-se as horas. E isto é, para mim, a melhor definição do processo revolucionário português. É um momento de maior democracia da história do nosso país. Não, sem mitificações, porque esta ideia de que o povo faz sempre coisas maravilhosas não é verdade. Nós tivemos 48 anos de ditadura em que o povo teve medo e não fez. Mas é verdade que quando perdeu o medo, a maioria, houve 3 milhões de pessoas, em 10 milhões, que abraçaram de corpo e alma, 24 horas por dia, a construção de uma outra sociedade. E fizeram com uma... Da mesma forma que nos deve revoltar o medo, a impaciência, a cobardia histórica, vamos chamar-lhe assim, a incapacidade de reação à ditadura, sempre as alternativas individuais às coletivas, eu vou emigrar em vez de estar cá dentro, tudo isso é verdade, mas também o contrário também é verdade. Vocês têm, eu tive 6 meses no arquivo da RTP a ver as imagens do 25 de Abril. Nós temos 300 e tal fábricas ocupadas, 600 e tal cooperativas. Eu às vezes em congressos internacionais, meus colegas andam a falar de uma fábrica ocupada na Argentina e eu digo assim com um ar superior, nós temos 300 e tal. Que é uma coisa rara, são momentos absolutamente... As revoluções são momentos excepcionais na história. Revoluções como a nossa, primeiro é uma das principais revoluções do século XX, é uma em que mais gente está inserida, também porque é uma revolução mais urbana, mais
do movimento operário, Lisboa, Setúbal, Porto, mas nós agora estamos a fazer trabalhos na Maia, em Olé, por todo o lado, porque é uma revolução feita já também com um grande grau de escolarização, ao contrário das revoluções mais do início do século XX. A verdade é que o que vocês veem, creio que é essa a vossa experiência, como historiadora eu tenho a certeza do que vos digo, a maioria das pessoas, muitas delas eram literalmente desdentadas, subnutridas e analfabetas. Esta é a imagem que se vê das pessoas. A RTP tem um programa semanal só em ocupações de fábricas e empresas. Portanto, a gente vê a cara, nós temos esta fonte histórica, a gente vê as imagens, são horas e horas e horas de filmes, são milhares de horas de filmes. Fora o telejornal é na Luís Nave, o telejornal é na Maga, é por aí, o telejornal é isso. O telejornal de Setúbal, eu estou a ver ali um meme no magistrado, há um telejornal de Setúbal, quando o Comitê de Luta de Setúbal é uma cidade paralela, é a única cidade onde há um poder paralelo ao Estado. Todas as comissões de trabalhadores, moradores de soldado, quase todas estão organizadas no Comitê de Luta. Ao ponto de um dos setores onde menos teve impacto a mudança democrática e social, que é a justiça, em Setúbal e há uma manifestação da PSP que mata um operário, não sei se vocês se lembram, março de 75 por aí. E há um relatório que diz que a polícia não teve culpa. E o Comitê de Luta de Setúbal chama uma conferência de imprensa que passa em direto no telejornal às 8 da noite. São 3 membros do Comitê de Luta, que têm sempre aquele estilo que vocês sabem, é assim uns cabelos esgadanhados, é a revolução dos homens de bigode e tal, e estão sempre a fumar na televisão e tudo lado. E dizem pá, de 10 em 10 segundos, 10 em 10 segundos dizem pá, e o Comitê de Luta de Setúbal, pá, não reconhece a justiça burguesa, pá, portanto, isto é em direto no telejornal, imaginem vocês. Portanto, nós não reconhecemos a justiça burguesa, nós vamos fazer um julgamento próprio. Imaginem o que é o estado de poder paralelo que chega a uma sociedade, para uma cidade inteira dizer nós vamos fazer a nossa própria justiça, porque nós nem sequer reconhecemos a outra justiça. Mas isto, há imensas lutas pelo aparelho de poder de Estado, há tentativas muito pouco democráticas de controle do aparelho de Estado, dirigidas pelo PCP e pelo PS no 6º governo. Há vários saneamentos sem sentido feitos pelo PCP no 4º governo e vários saneamentos sem sentido feitos pelo PS no 6º governo. Estão ali levantados nos meus livros. As coisas no aparelho de Estado não funcionaram bem. Agora, é inaceitável historicamente atribuir aquilo que é controle partidário do aparelho estatal pouco democrático àquilo que se fazia nas comissões de trabalhadores e moradores. Não há nenhum exemplo na história do nosso país, e há muito poucos exemplos na história da humanidade de tanta democracia como existia nas comissões de trabalhadores e moradores. As pessoas estavam horas a ouvir-se umas às outras, horas a discutir umas com as outras, horas a ouvir-se até decidir o que é que se ia votar. Tinham representantes que eram revogáveis. Quando falhava alguma coisa, os do SAAL, no Porto, houve vários, até o Portas confessa que eles eram demitidos porque aquilo não funcionava bem, mas eram demitidos, não era nenhum processo de saneamento selvagem, não era nenhum processo, nunca nenhum dos saneamentos feitos em comissões de trabalhadores ou moradores foram contestados. Os saneamentos ao nível do aparelho de Estado tinham a ver com a luta política ou partidária, é que eram saneamentos de purgas. Os saneamentos das comissões de trabalhadores muitas vezes recaíam sobre homens que tinham feito coisas como entregar uma ficha de nomes de trabalhadores à PIDE grevista. Portanto, atribuir ao povo esta imagem deformada, lá vêm uns brutos que, sem justiça e direitos humanos, controlaram a sociedade portuguesa e fizeram uma ditadura, é historicamente falso e tem o objetivo político, revisionista do ponto de vista histórico, de dizer o seguinte: isto é uma democracia, mas nós precisamos sempre de uns especialistas a tomar conta de nós. Porque cada vez que se entregam as coisas no mão da população, a população não sabe o que fazer, só faz asneira. Ora, quando nós temos o exemplo contrário, e hoje em dia é muito fácil de dizer, que é, nós nunca tivemos tanto avanço na sociedade portuguesa, como enquanto aqueles 3 milhões tiveram comissões de trabalhadores e moradores. Tudo o que nós conquistamos não é verdade que seja fruto da Constituição, a Constituição é fruto do que foi conquistado. Não há direitos adquiridos em Portugal, há direitos conquistados. E esses direitos conquistados naqueles 19 meses em comissões de moradores e trabalhadores e soldados foram depois plasmados na Constituição.
E foi o fim dessa força social em sistemáticas negociações da concertação social, etc., em que o povo aparece para votar de 4 em 4 anos e é tratado como anormal 24 horas por dia na televisão, é isso que está a pôr em causa os direitos sociais e a democracia em Portugal. É a existência de especialistas políticos que estão hierarquicamente afastados do resto da sociedade, que está a pôr em causa os pilares básicos da civilização, ao ponto de hoje nós temos mais 45 anos depois do 25 de Abril, são 45 anos de desenvolvimento técnico e científico, são 45 anos em que passámos de 30 mil licenciados para 40 mil doutorados e 1.300.000 licenciados, e temos um país com 47% de pobres, onde se discute que há crianças que vão para a escola passar fome, como se nós estivéssemos na Idade Média. E, portanto, a minha mensagem, eu penso que a minha mensagem é a mensagem histórica que nos deixou o legado do 25 de Abril. Se foi possível, então, mais, para quem não gosta de revoluções e gosta de reformas, tem que reconhecer que foi a revolução que permitiu as reformas. Nós não temos... As grandes reformas democráticas e sociais do nosso país nasceram do processo revolucionário. E essa imagem, esses 19 meses, são um pesadelo histórico das elites dirigentes hoje em dia. São um pesadelo histórico das elites dirigentes hoje em dia. Mas elas também são um passado concreto a que nós temos que nos agarrar. E porque é que nós não pensamos seriamente hoje e não dizemos assim: se foi possível, então, com muito menos gente formada, com um país muito mais atrasado, com menos consciência, com um país que vinha de 48 anos de um atraso absolutamente brutal, se foi possível, então, porque é que não há de ser possível? Obrigada pela vossa atenção. Para não ser mais demoras, uma advertência à nossa intervenção. Nós vamos dizer textos ou partes de textos de diferentes autores, poemas interrompidos e algumas vezes ligeiramente adulterados por nós, porque nos foi mais conveniente. E a maior parte dos autores foram avisados, alguns não. É um bocadinho da nossa contribuição. Vão então a ser lidos textos ou parte de textos de Pedro Calpola, Rui Tinoco, António Pedro Ribeiro, Renato Filipe Cardoso, Zé Mário Branco, Filipe Leal, Joaquim Pessoa, este não, este acho que também não, e Miguel Torres. É que já encurtamos a sessão e estavam aqui todos. Pronto. E dos de Olinda. E Zeca Afonso, por não esquecer. Ana não disse isto, mas eu tenho que dizer, desculpem, a linguagem, o conteúdo de algumas coisas que vamos dizer é forte, tal como também aconteceu na altura do PREC, e nós achamos que todos aqui vão entender isso e que a mensagem vai passar claro. Diga-se que eu estou totalmente contra este tipo de intervenção. Pronto. Porque é uma verdadeira Assembleia do PREC. Estão a ver? Fica com bom. Pronto, e começa então com outra declaração. Estou apaixonada pelo Primeiro-Ministro. Por todos os primeiros ministros, e pelos segundos, e pelos terceiros. Estou apaixonada por todos os presidentes de Câmara. E de junta. Por todos os benfeitores de obra feita. Por todos os que erguem e mandam erguer estradas, pontes, casas, estádios, fontanários, salões paroquiais. Estou apaixonada por todos aqueles que governam, que executam, que decidem sem pestanejar. Está apaixonada por todos aqueles que dão o cu pela causa pública. Que se sacrificam pelo bem comum sem nada pedir em troca. Votar entusiasticamente em todos eles. Afogá-los em votos até que se venham em triunfo. Estou apaixonada pelo Primeiro-Ministro. Queres vê-lo num bacanal, com todos os ministros e todos os ministérios, a arfar de prazer, a enrabar o déficit, o orçamento, o IVA, a inflação, a recessão, Ágil e apreendedor. como um super-homem. Estou apaixonada pelo Primeiro-Ministro. Queres é vê-lo
num filme porno. O escrutínio eleitoral. O vencedor das eleições com 0% dos votos é o FMI! Não sei por que é que se riem. É uma organização democrática dos países todos que se reúnem com as pessoas em torno de uma mesa para discutir os seus assuntos e no fim tomar as decisões que mais interessam a todos. FMI! Compreendem? É inútil solicitar a recontagem dos votos. O zero é o número sorvente da multiplicação. Vejamos. Infinito vezes zero é zero. Esperança vezes zero é zero. Uma complexa operação financeira fez com que a existência se pagasse a juros de 11%. FMI! Não há graça que não façam FMI! FMI! Não há ronha que envergonhe o FMI! Não, Ana. O FMI vem proteger-nos disso tudo. Do primeiro-ministro displicente, do líder da oposição que desdenha da mentira e depois dá biscoitos às escondidinhas. Aliás, a mentira será a nova ministra da Administração Interna do FMI. Descansa, filha, não pensei mais nada. E vai para a cama descansada, que há milhares de gajos inteligentes a pensar em tudo neste mesmo instante. Enquanto tu adormeces a não pensar em nada. Milhares e milhares de tipos inteligentes e poderosos, com computadores, redes de polícia secreta, telefones, carros de assalto, exércitos inteiros, congressos universitários, eu sei lá. Entretém-te, minha anjinha, entretém-te. Eles são inteligentes, eles ajudam, eles emprestam, eles decidem por ti, decidem tudo por ti. A democracia leva-nos a estranhos resultados e há que aceitá-los. A votação foi feita As vontades contadas. e não há dúvida. O FMI obteve 0% dos votos. Vejam o gráfico, zero. Zero. A one, a two, a one, two, three. FMI! Olha lá, quem ganhou as eleições? Ora, foi a abstenção. E o que é que disse? A culpa é dos partidos, pá. Esta merda dos partidos é que divide a malta, pá. Era bom, Ana, mas não é assim. A abstenção nada respondeu. Está fechada dentro das urnas, até nova ordem dos mercados. Portugal, O teu produto interno é bruto. falam de liberdade. E eu sei, porque já vi, outro mar se estende além da taprobana, além do trapo banal, que não só esta liberdade consentida na estupidez estrutural de Big Brother e de shopping, telemóvel última geração, cornos sem bateria, falam do passado, dizem cravos, revolução. Lhes digo que vão todos à merda! Uma porra, pá! Um autêntico desastre, 25 de Abril. Esta confusão, pá, a móvel estava secadinha, a bica aqui de tostões, a gasosa a 7 e groa. Está bem, essa merda da PID, pá, tarrafais e o caralho. Mas no fim de contas, quem é que não colaborava, hã? Quantos burros é que não havia nesta merda deste país, hã? Quem é que não se calava? Quem é que arriscava coelho de cabelo? Assim mesmo se chama arriscar, hã? Meia dúzia de líricos, pá! Meia dúzia de líricos que acabavam todos a fugir para o estrangeiro, pá! Isto é tudo a mesma carneirada! Venha cá, venha ver que isto é o barulho que vai aqui, o Natal tem na avó, eu não boto o pé no cu, né filho? Vais conversando, que ao menos agora pode-se falar. Ou será que já não se pode? Ou já começaste a fazer a tua revisãozinha constitucional também familiar, hã? Estás iludido com as promessas de Abril, hã? As conquistas de Abril eram só paleio a partir do momento em que te começaram a tirar e ficaste quietinho, não é, filho? E tu fizeste um obstruso e enfiaste a cabeça na areia, não é nada comigo, não é? E os da frente que se lixem. E é por isso que a tua solução é não ver, é não ouvir, é não querer ver, é não querer entender nada. Precisas de paz de consciência, não andas aqui a brincar, não é, filho? Precisas de ter razão, precisas de atirar as culpas para cima de alguém e atiras as culpas para os da frente, para os 25 de Abril, para os 28 de Setembro, para os 11 de Março, para os 25 de Novembro, para os... Que dia é hoje, hein? É feliz! Vamos ser todos a merda com esse fado! Que há muito mais mar, e digo para rimar, que a liberdade não se herda. Sou da geração sem remuneração e não me incomoda esta condição. Que parva que eu sou, porque isto está mal e vai continuar.
uma sorte eu poder estagiar. Uma sorte. Que parva que eu sou. E fico a pensar que mundo tão parvo onde para ser escravo é preciso estudar. Para ser escravo, agora é preciso estudar. Sou da geração casinha dos pais. Se já tenho tudo, para que querer mais? Que parva que eu sou. Somos todos uns perdinhos, hein? Filhos, maridos, estou sempre a adiar. E ainda me falta o carro pagar. Que parva que eu sou. E fico a pensar que mundo tão parvo onde para ser escravo é preciso estudar. No meu país, quando há eleições, fazem-se muitos debates na televisão, colam-se cartazes pelas ruas e no fim ganha sempre a estupidez. As coisas passam-se mais ou menos assim. Efetuam sondagens, medem-se sensibilidades, pretende-se convocar o medo de cada um e fazer todos eles o assunto principal do noticiário. É o grande medo que acaba por prestar as declarações mais importantes aos órgãos de comunicação social. É o grande medo que acaba por guiar a mão dos eleitores no preciso momento do voto. O boletim tem vários nomes, mas a fotografia parece sempre a mesma. No meu país, quando há eleições, tudo se faz para que se deixe de acreditar. Defendem agora que existir é uma dívida que se pode pagar às prestações graças à divina boa vontade da banca. Enfim, é assim que consigo explicar esta inacreditável sensação que hoje me domina. Ao pegar no voto, senti que era eu que me punha a cruz, a mim, assim, no meio da festa. Sou da geração, vou queixar-me para quê? Alguém bem pior do que eu na TV. Que parva que eu sou. Sou da geração, eu já não posso mais que esta situação dura tempo. E fico a pensar que mundo tão parvo onde para ser escravo é preciso estudar. Que vida levais se comeis tudo que a TV vos espeta nos corpos? Que vida levais se passais a vida a obedecer ao Deus morto ou ao Deus dos mercados e da economia? Que vida levais se vos limitais a frequentar uns anos de escola, fazeis umas asneiras, depois acertais, tendes filhos, quereis que eles fiquem ricos, macacos trepadores, gritadores de bola! Que vida levais, com conversas sempre iguais, sem brilho, sem nobreza, sem sabedoria? Que vida levais, com dias sempre iguais, sempre a trabalhar e a pensar no trabalho? Que vida levais se não sois capazes da loucura? Oh, caralho! Oh, caralho! Quem abateu estas aves? Quem é que sabe? Quem é que inventou com as maçãs? Que puta de bebedeira é esta que em nós se vem, já desde o ventre da mãe e que tem a nossa idade? Oh, caralho! Oh, caralho! Isto da gente sorrir com os dentes cariados. Esta coisa de gritar sem ter nada na goela. Faz-nos abrir a janela. Faz doer a solidão. Faz das tripas, coração. Oh, caralho! Oh, caralho! Porque não vem o diabo dizer que somos um povo de heróicos analfabetos? Na cama fazemos netos, porque os filhos não são nossos. Somos produtos do acaso, desde o sangue até aos ossos. Oh, caralho! Oh, caralho!
Um homem mede-se aos palmos, se não há outra medida. E põe-se o dedo na ferida se o dedo lá for preciso. Não temos que ter juízo. O que é urgente é ser louco. Quer seja muito ou pouco. Oh, caralho. Oh, caralho. Por que é que os poemas dizem o que os poetas não querem? Porquê que as palavras ferem como facas aguçadas, cravadas por toda a parte? Por que é que se diz que a arte é para certas camadas? Oh, caralho. Oh, caralho. Esses fatos por medida que vestimos ao domingo tiram-nos dias de vida Fazem guardar-nos segredos. e tornam-nos tão cruéis. Para comprar anéis, vendemos os próprios dedos. Oh, caralho. Oh, caralho. Falta mudar tanta coisa. Falta mudar isto tudo. Ser-se cego, surdo e mudo entre gente sem cabeça não é desgraça completa. É como ser-se poeta sem que a poesia aconteça. Oh, caralho. Oh, caralho. Nunca ninguém diz o nome do silêncio que nos mata. E andamos cheios de fome. Mesmo os que trazem gravata com um nó junto à garganta. O mal é que a gente canta quando nos põem a pata. Oh, caralho. Oh, caralho. O melhor era fingir. Não é nada contra. O melhor era dizer que nunca mais há remédio para a sífilis. Para o tédio, para o ócio, para a pobreza, era melhor. Nossa. Oh, caralho. Oh, caralho. Tudo são contas antigas. Tudo são palavras velhas. Faz-se um telhado sem telhas para que chova lá dentro. E afogam-se os moribundos dentro do guarda-vestidos, entre vaias e esteridos, está feito. Oh, caralho. Oh, caralho. Há gente que não faz nada. Nem sequer coçar as pernas. Há gente que não se importa de viver feito aos bocados, com uma alma tão morta que os mortos berram à porta dos vivos que estão calados. Oh, caralho. Oh, caralho. Já é tempo de aprender quanto custa a vida inteira, a comer e a beber e a viver dessa maneira. Já é tempo de dizer que a fome tem outro nome. Que viver já é ter fome. Oh, caralho. Oh, caralho. A revolução começa aqui. Oh, povo cretino, deixa de ser ou não ser. Não há questão senão matar o tirano que há em ti. Liberdade que estás no céu. Rezava o Padre Nosso que sabia, a pedir-te humildemente o pio de cada dia. Mas a tua bondade omnipotente nem me ouvia. Liberdade que estás na terra. E a minha voz crescia de emoção. Mas um silêncio triste sepultava a fé que ressonava da oração. Até que um dia, corajosamente, olhei noutro sentido e pude, deslumbrada, saborear, enfim, o pão da minha fome. Liberdade, que estais em mim, santificado seja o vosso nome. Cidade, Cidade, sem muros nem ameias. sem muros nem ameias. Gente Gente igual por dentro, igual por dentro, gente igual por fora. Por fora. Onde a folha da palma afaga a cantaria. Folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, Cidade do não do homem, lobo. não do lobo, mas irmão. Mas irmão, Capital da alegria. capital da alegria. Podem cantar. Braço que dorme nos meus braços, rio. Toma o fruto toma da o terra. fruto da terra. É teu, a ti É teu, a ti o deves, lança o teu lança o teu desafio. desafio. Lança o teu desafio. Homem que olhas nos olhos, Homem que não olha negas o sorriso. nos olhos, que não nega o sorriso. A palavra forte e justa. Homem para nenhum nada disto custa. Será que existe lá para
cidade, sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora.